Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais. O reino fúngico tem os fungos, né, que são os representantes desse reino. Os fungos, quando eu falei para vocês lá de ecossistema, ecologia, eu falei da importância dos decompositores. E quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias. Os fungos, então, eles têm a importância de controlar as populações, causar doença, como eu falei na outra aula, né, de protozoários, que para nós não é vantagem morrer, né, por doenças. Mas para o ambiente, para a natureza, é uma das maneiras pelas quais a seleção natural vai eliminar o excesso de indivíduos. E nós, humanos, não estamos isentos dessa lei. Essa lei, ela é para todos os seres vivos, né? A seleção natural, então, ela vai agir por meio desses micro-organismos para nos causar doença em nós e nos outros seres vivos, como eu havia dito para vocês. Então, olha só, pessoal, os fungos, eles são seres eucarióticos, ou seja, eles possuem uma célula eucarionte, tá? Muito parecido com a célula eucarionte animal, mas eles não são animais, porque eles não formam tecido mesmo, eles não têm órgãos, eles não formam sistemas, por uma série de questões como essas, tá? São incluídos nos fungos os organismos de diversas dimensões, desde os microscópicos aos macroscópicos, como os cogumelos, por exemplo. Eles podem nos causar doenças, como as micoses, tá? Os fungos, eles são encontrados tanto no solo quanto na água, tá? E até mesmo uma parte deles, chamada esporos, que são células reprodutivas, podem ser levados pelo ar, tá? Pelo vento. Eles atacam todos os seres vivos, humanos, mamíferos, répteis, outros fungos até mesmo, e principalmente, tá? Plantas. Existem uma série de fungos que atacam plantas. O vento, ele age como um condutor, né? Espalhando os propágulos, que são os fragmentos de hifa. Hifa é uma parte desse ser vivo, tá? Uma célula desse ser vivo com grande capacidade de multiplicação. Os fungos, eles são conhecidos popularmente como bolor, mofo, os fermentos, os levedos, a orelha de pau, as trufas, os cogumelos, né? Cogumelos de chapéu, que são alguns tipos de cogumelo, né? Dentre eles o champignon. As trufas, elas não são muito conhecidas aqui no Brasil. Existem lugares que comem trufas, né? Por exemplo, alguns países dos Estados Unidos, eles têm o costume de ir para os bosques procurar essas trufas, que são fungos que ficam meio que soterrados, e eles comem essas trufas. Um exemplo de trufas aqui é aquele fungo que parece um cocô de vaca, que dá no interior. Aí você pega e solta assim, joga, ele explode e sai aquela fumaça, né? Amarela, verde. Aquela fumaça, pessoal, ela é tóxica. E pessoas que têm alergia ao fungo e estarem em contato com aquela fumaça podem passar muito mal. Então, assim, de uma forma geral, os fungos são venenosos. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com eles, tá? Por quê? Para não se contaminar. Existem fungos que, como disse, né, o vento propaga as suas hifas, as suas partes celulares. Se eu inalar e eu for alérgica, eu posso me contaminar, eu posso ter uma intoxicação, um ataque anafilático e parar no hospital, né? Eu me recordo de uma amiga que dá aula de ciências que contou que o aluno falou, né, desse fungo, e ela, que legal, traz pra gente ver. Ela pediu pra levar, ela não pediu pra explodir. Ele levou e chegou na sala de aula e tom, né? As crianças brincam porque ele lembra muito uma bomba, assim, uma bombinha. Aí quando ele jogou, subiu aquela fumaça. Dali a pouco, um menino no fundo da sala, com falta de ar, todo vermelho, todo inchado, foi parar no hospital.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com os fungos, tá? Eles são um grupo muito numeroso. Cerca de 200 mil espécies estão fazendo parte desse reino, que é conhecido. Existem muitos fungos que ainda nem foram catalogados, né? Ainda foram descritos. E aí, pessoal, vamos ao que eles fazem, né? Ao nicho ecológico, que é o quê? O papel de todo ser vivo, que eu já falei para vocês em alguma aula. Todo ser vivo tem a sua importância, tem o seu papel, a sua colaboração para a existência dele e de outros seres vivos na natureza. Então, vamos lá. Os fungos, eles podem ser saprófagos, né? Ou saprófito. Que é isso, professora? Come sapo? Não, não come sapo. Eles comem material, né? Matéria orgânica e fazem a decomposição. Como, por exemplo, nós temos o filo. O que é filo, professora? São grupos grandes de seres vivos que estão incluídos nesse reino, né? Então, a gente tem um reino, nós temos filos, subfilos, família. Dentro dessas famílias, nós temos ordens, classes, depois temos gêneros e espécie, tá? Então, existe aí uns grandes grupos desses fungos, e a gente pode dar como exemplo de saprófito ou saprófagos, né? O filo Mastigomicetus. Mastigomicetus, tá? São fungos parasitas que fazem podem ter aqueles que são saprófitos, né? Que comem essa matéria orgânica, que fazem a decomposição, por exemplo, fezes, frutas, vão favorecer o apodrecimento dos vegetais, né? Dos troncos, folhas, galhos. E também nesse grupo existem os que são parasitas, que vão, por exemplo, parasitar batatas e outros vegetais, tá? Existem vários fungos parasitas que parasitam as plantas, por exemplo. Eu vou pegar um exemplo de uma rosa do deserto minha que sofreu um ataque por fungo. Espera só um instante. Então, pessoal, isso aqui é uma rosa do deserto, né? Era uma muda que eu fiz de galho. Peguei um galho, né? Fiz o corte, a poda, coloquei o galho na terra. Esse galho enraizou. E aí, ela cresceu, né? Eles falam que muda de galho não dá raiz. Dá sim, o tronco, ele vai se especializar e vai formar as raízes, né? O que? As batatas, tá vendo? E aí eu percebi uma parte amarela na planta. Apertei, não tava mole. Geralmente o fungo deixa ela mole, não tava. Isso que observando, ela ficou triste. E aí eu fiquei observando. Quando eu fui ver, eu falei assim, isso é fungo. Que eu puxei, olha aqui, ó. O fungo comeu toda a batata da planta. Não quer dizer que tenha sido um fungo do grupo, do filo Mastigomicetus. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas eu tenho certeza que são fungos, porque são os fungos que parasitam as plantas, tá? Bactéria não tem esse perfil. Bactéria pode atingir as folhas, dar uns carocinhos, mas geralmente são fungos. E aí, pessoal, olha o que fez. Ele foi comendo a planta, já chegou aqui, tá vendo? A parte amarela, às vezes ela fica amarela do sol, mas não é o caso. Aqui ficou amarelo porque o fungo chegou aqui. Aí vocês podem perguntar, mas professor, essa planta não tem salvação? Às vezes sim. Às vezes você corta e essa parte aqui não foi atacada pelo fungo. Mas, na dúvida, a melhor coisa a se fazer é descartar a planta. Porque se o fungo já chegou em outras partes do caule, né? A planta tem vasos condutores que vai levar água para as folhas. Se alguma hifa, alguma parte desse fungo entrou dentro do cano condutor, que seria análogo às nossas veias, e chegou em outras partes da planta, ela está 100% perdida, né? Olha que interessante, aqui eu também tenho um outro caso, ó, que é a predação. Olha aqui, ó, eu tenho um animal, né, invertebrado, mais conhecido como caracol de jardim, né? Esse molusco está se alimentando do caule, né, dessa planta. Então, eu tenho aí uma predação. Um ser herbívoro, consumidor primário, né, que está
se alimentando da planta que é um produtor, certo? Os fungos, eles podem ser ainda simbióticos. O que é um fungo simbiótico? A simbiose, pessoal, é uma relação na natureza que se dá quando dois seres vivos se unem, formando um só organismo, e se um deles morrerem, o outro morre também. É muito comum essa associação de seres vivos, entre os fungos, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar dos líquens. O que são líquens, professora? Nas pedras, nos troncos de árvores, é muito comum você ver umas manchas no troncos. Os líquens, eles são bioindicadores. Quando você encontra um líquen nas pedras, no chão, nos troncos de árvores, quer dizer que o local onde você está, ele tem um ar muito limpo, um ar muito puro, porque os líquens só ficam em ambientes muito puros e limpos. Ar que tem contaminação por fumaças tóxicas de fábricas, de cidade, os líquens não sobrevivem, tá? Então, assim, a gente vai encontrar eles nas florestas, nos bosques, nos campos, certos jardins. O que é, professor? Isso é planta, isso não é uma alga? Não, isso não é uma planta, isso não é só a alga, é a alga associado com o fungo. Eles se unem, formando um só organismo, e eles trocam de favores. A alga produz fotossíntese e dá alguns nutrientes para o fungo. O fungo, por sua vez, protege a alga, né, dá o suporte e fornece alguns nutrientes, minerais para elas também. Então, olha aqui, ó, nós temos uma outra foto que vai mostrar isso microscopicamente falando. Olha aqui, a alga, né, verde, unicelular, e as hifas do fungo envolvendo essa alga, né? Então, quando a gente visualiza no macroscópico, a olho nu, a gente vê uma coisa só. Microscopicamente, a gente vê as duas estruturas. Se a alga morre, o fungo também morre. Se o fungo morrer, se as hifas do fungo morrerem, aqui as hifas, tá vendo? São células, partes das células do fungo. Se as hifas morrerem, a alga também morrerá, tá? Então, existem esses fungos, tá bom? O exemplo são os líquens. De uma forma geral, pessoal, os fungos, eles têm benefícios, não é só malefícios para nós humanos, tá? Aqui nos slides de vocês, nós temos alguns exemplos de fungos, né? Ó, os saprófagos ou saprófitos, que vão fazer a decomposição de frutas, como morango, por exemplo. Os cogumelos, tá? Como os cogumelos, pessoal, eles são também chamados o grupo dele, o filo dele, que é o caso deste daqui, orelha de pau, e esse que parece um chapeuzinho, né, o cogumelo, eles são do filo Basidiomycetus. Os Basidiomycetus são fungos grandes que fazem também a decomposição. Inclusive, a orelha de pau é um fungo venenoso. Todos eles aqui são, tá? Principalmente esse que eu vou falar daqui a pouco. Venenosos, tá? Muito perigosos. Existem mulheres que pegam essa orelha de pau, fazem chá para abortar. Às vezes elas sobrevivem para contar que abortou. Às vezes elas morrem junto com o bebê, porque ele é muito forte, ele é muito tóxico, tá? É um perigo muito grande. Esse daqui, pessoal, tem um personagem, né? Eu, pra falar a verdade, eu nunca fui de jogar videogame, não sei dizer ao certo. Mas existe um personagem que se remete a esse fungo. O nome científico dele deixa eu olhar a colinha aqui, Amanita muscaria, mais conhecido como Ananita ananita, tá? Esse fungo, ele é muito tóxico. Miligramas dele, 0,05 miligramas, é suficiente para matar uma pessoa de até 50 quilos sem deixar vestígio. Sem contar que boa parte desses fungos são alucinógenos. Existem pessoas que usam desses fungos para ter esse efeito de alucinação, né, de droga mesmo. Esse daqui é o champignon, né? O champignon, ele também é desse filo e é utilizado para alimentação.
No entanto, quando vocês forem trabalhar esse assunto com os meninos, vocês têm que deixar bem claro que os fungos são tóxicos, não podem ser tocados, porque se eu toco em algum fungo que é tóxico, eu posso desenvolver uma reação alérgica, sem querer eu posso levar a mão ao olho ou a boca e me contaminar. E eu não posso sair observando, esse aqui é o champignon, eu vou comer. Não. Os fungos para alimentação, eles são cultivados, tá? De uma forma muito controlada, eles passam por uma inspeção para ter certeza que você está comendo uma certa espécie comestível. Se você pega isso na natureza, pode ser que ali tenha um outro fungo microscópico que você não está vendo e você pode se intoxicar. Então, a recomendação é nunca toque, nunca cheire, nunca pegue num fungo sem a proteção, tá certo? Porque esses fungos podem causar envenenamento da pessoa. Em relação aos outros filos, né? Nós temos o Oomicetus, tá? Que são os fungos que atacam as folhas de alface, por exemplo. Os Zigomicetus são um conjunto de fungos que vão entrar na confecção de molhos de soja, de hormônios, tá? Alguns anticoncepcionais, alguns anti-inflamatórios. Esses zigomicetos são bem conhecidos de vocês. São os fungos que atacam frutas, pão, né? Pães, doces, bolos, tá? São os famosos bolores mesmo, tá? Os ascomicetos são aqueles fungos que são utilizados na fermentação do pão. É aquele fermento que você compra, né, no supermercado para formar pães. Propaganda para Fleischmann, mas já fazendo. É o fermento biológico, né? O nome já diz, ele é biológico, ele não é químico, ele é feito de ser vivo, e o ser vivo que está aqui é o fungo. Quando eu abro esse pacotinho, cada bolinha é um fungo. Então, ele é um fungo unicelular, né? Cada bolinha daquela é um fungo. E ele vai fazer o quê? Ele vai se alimentar do açúcar da massa ou do próprio trigo, do amido, né? Que tá no trigo. Então, pessoal, o fungo, esse fungo aí, ele é do filo Ascomiceto, tá? E ele é utilizado, então, para produção de pães, de pizza, para produção de vinhos, bebidas alcoólicas, de cachaça, por exemplo. Como é que eu vou fazer uma cachaça, artesanalmente falando? Eu vou moer a cana, né, o caldo de cana, vou colocar esse fermento, vou esperar fermentar por algumas horas, depois eu vou botar esse caldo para ferver. Os vapores que subir é o álcool. Então, eu vou ter que arrumar um condensador ou um mecanismo de condensar esse vapor, fazer com que ele se resfrie e torne-se líquido. E o que condensar no final desse condensador é o álcool, né? O avô do meu esposo, ele deixou agora para os tios dele, né? Mas ele tinha um alambique. E eu amava sentir aquele cheirinho da cachaça pingando, né? Tem a água fraca, que é uma água antes da aguardente, né? Tem a aguardente, propriamente dito, e tem o álcool, que pode ser o álcool usado para carro. O que vai diferenciar um do outro é a graduação, é a quantidade de etanol, e se percebe a hora de que cada um está vazando pela temperatura, né? Alguns vinhos gaseificados também são utilizados esse fermentinho aqui, né? Esse fungo. Então, ele tem essa importância econômica até, né, para nós. E tem também os deuteromicetos, que são chamados de falsos fungos. Por que eles são imperfeitos ou falsos fungos? Os fungos, eles têm a reprodução com fases. Existe a fase sexuada, em que eles trocam, em que um esporo, né, uma célula reprodutiva se junta com a outra célula reprodutiva, esses genes, né, desse DNA aí se junta e vai formar o fungo. E tem a fase dos esporos, que é a fase assexuada, em que o vento e a água e outros elementos da natureza vão dispersar essas células. Então, o deuteromicetos são chamados assim de imperfeitos, porque eles não têm a fase sexuada, tá?
Professor, eu preciso de saber a reprodução dos fungos para trabalhar com os meninos? Não. Vocês precisam saber a utilidade, para que eles servem, né? Controle das populações, eles podem ser utilizados na nossa alimentação, como produção de álcool, como produção de cachaça, como produção de vinho, como produção de remédios, como a produção de queijos, como por exemplo o camembert, né? Aqui, ó, vamos seguir para o próximo slide.